Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora, nós vamos acompanhar os principais destaques internacionais dos últimos dias. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou uma emergência de saúde pública global devido ao aumento de casos de Mpox, uma doença conhecida como varíola dos macacos. O surto já afetou ao menos 15 países africanos. De acordo com dados dos Centros de Controle de Prevenção de Doenças da África, foram registrados mais de 17 mil casos de Mpox e mais de 500 mortes no continente africano só neste ano. O número representa um aumento de 160% de casos em comparação ao ano passado no mesmo período. Dos 15 países confirmados, a República Democrática do Congo é o mais afetado até agora, com 14 mil casos e 511 mortos. Do Congo, a doença se espalhou para os países vizinhos, como Burundi, Quênia, Ruanda e Uganda. Diferente de 2022, o surto da infecção traz uma nova variante mais letal que a anterior. O alerta da OMS serve para mobilizar o financiamento internacional para tratamentos e medidas para conter a propagação da doença. Ainda não existe um medicamento exato, mas o tratamento ajuda a aliviar os sintomas e a prevenir. A Mpox é causada por um vírus e pode ser transmitida de animais para os seres humanos. Também pode se propagar entre as pessoas infectadas ou materiais contaminados. Os principais sintomas são lesões com pus na pele, febre, dores no corpo, dor de cabeça, calafrio e fraqueza. O nome vem da descoberta inicial do vírus em macacos em 1958. Só em 1970 foi detectada em humanos. No Brasil, até hoje foram registrados 709 casos e 16 óbitos. A vacinação no país começou em março do ano passado, mas apenas pacientes com AIDS, profissionais que trabalham diretamente com o vírus e pessoas que estejam com suspeita da doença estão sendo imunizados. A organização já desenvolveu um plano de resposta regional que exige 15 milhões de dólares para ser executado. A OMS já liberou 1,45 milhões de dólares do seu fundo de contingência para emergências. E o Irã rejeitou um apelo internacional para evitar retaliação a Israel. A França, a Alemanha e Reino Unido emitiram uma declaração conjunta afirmando que uma retaliação pelo assassinato do líder político do Hamas só ameaçaria as negociações por um cessar-fogo na faixa de Gaza. O porta-voz do Ministério iraniano, Nasser Kanaani, afirmou que os pedidos feitos por França, Alemanha e Reino Unido carecem de lógica política e são totalmente contrários aos princípios e regras do direito internacional. O grupo extremista palestino está em guerra com Israel na faixa de Gaza desde outubro de 2023. O Irã é aliado do Hamas, assim como do grupo xiita libanês Hezbollah. Teherã acusa Tel Aviv de estar por trás do assassinato de Haniyeh, mas o governo israelense não assumiu a responsabilidade. O Ministério das Relações Exteriores do Irã rejeitou nesta terça-feira o apelo da comunidade internacional para evitar ataques a Israel e uma consequente escalada das tensões na região. Os Estados Unidos já alertaram que estão se preparando para um conjunto significativo de ataques iranianos ainda nesta semana e aumentaram sua presença militar no Oriente Médio para ajudar a defender Israel. O Conselho de Segurança da Casa Branca afirmou que ainda não está claro se ou em qual escala aliados do Irã, como a milícia libanesa Hezbollah, participarão da ofensiva contra o território israelense. O porta-voz militar Daniel Hagari, do exército israelense, disse estar levando as declarações do Irã a sério e estão preparados no auge da prontidão no ataque e na defesa, e agirão de acordo com as diretrizes do governo. O grupo terrorista palestino, porém, alertou que quaisquer tratativas devem ser retomadas exatamente de onde tinham parado, rejeitando novas rodadas de negociações. E as autoridades da Venezuela reagiram a um relatório da ONU no qual denuncia a falta de transparência nas eleições de 28 de julho, que declararam a reeleição do presidente Nicolás Maduro. O presidente Lula conversou por telefone com seu colega Gustavo Petro para tentar encontrar uma saída política para a crise que eclodiu após as contestadas eleições no país venezuelano.
O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela atacou a ONU dizendo que o relatório da organização está cheio de mentiras. O relatório do painel de especialistas eleitorais era inicialmente privativo ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, mas a organização tornou pública na noite de terça-feira uma versão preliminar. O documento sustenta que o Conselho Nacional Eleitoral venezuelano não cumpriu com as medidas básicas de transparência e integridade que são essenciais para as eleições críveis. A autoridade eleitoral, acusada de servir ao chavismo, estimou que a publicação do documento revela a intencionalidade política perversa de tal divulgação, composta de argumentos falaciosos e desfigurados. Maduro foi proclamado reeleito pelo Conselho com 52% dos votos, mas a oposição denuncia fraude e reivindica a vitória de seu candidato, Edmundo Gonçalves Urrutia. O presidente Lula conversou por telefone com seu colega da Colômbia, Gustavo Petro, para tentar encontrar uma saída política para a crise que eclodiu após as contestadas eleições. O ministro das Relações Exteriores de Lula, Mauro Vieira, será recebido em Bogotá pelo chanceler colombiano Luiz Murillo para uma visita oficial na qual discutirão o assunto. O ex-candidato opositor venezuelano, Henrique Marques, afirmou que vai pedir uma investigação criminal contra os diretores da autoridade eleitoral por proclamarem Nicolás Maduro presidente reeleito, ao mesmo tempo em que denunciavam um ataque ao sistema de votação. E está surgindo um novo El Niño. Cientistas descobriram um novo padrão climático parecido com um fenômeno que começa perto da Nova Zelândia e da Austrália. O conhecido El Niño aquece as águas superficiais do Oceano Pacífico próximas da costa da América do Sul e afeta significativamente o clima em todo o planeta. Ele está associado ao aumento da temperatura global, com secas severas em algumas regiões e chuvas intensas em outras. Mas agora ele ganhou uma espécie de irmão, o novo El Niño, que foi batizado pelos pesquisadores de onda número 4 do padrão circumpolar do hemisfério sul, ou SST-W4. Os cientistas explicam que o novo fenômeno emerge mais ao sul do que o conhecido El Niño, no sudoeste do Pacífico, em direção à Austrália e Nova Zelândia. Embora a região que controla essas alterações climáticas seja pequena, ela pode desencadear mudanças de temperatura em todo o hemisfério sul, como explicam os pesquisadores. O padrão climático funciona como uma reação em cadeia global e cria 4 áreas quentes e frias alternadas nos oceanos, formando um ciclo completo no hemisfério sul. E à medida que os padrões de vento mudam, as temperaturas do oceano também mudam. Apesar dos estudos, ainda não é possível prever como as mudanças causadas por esse novo El Niño poderiam evoluir, mas talvez possa ajudar a explicar por que o hemisfério sul está secando, se aquecendo e se tornando cada vez mais tempestuoso. De todo modo, a descoberta mostra a importância da interação entre o oceano e a atmosfera para o nosso clima. De acordo com o Departamento de Meteorologia da Universidade de Reading, na Inglaterra, o estudo será vital para entender as mudanças climáticas nos próximos anos e prever melhor o clima, sobretudo no hemisfério sul. A descoberta foi comparada como um interruptor de clima na Terra. E um tribunal da Rússia condenou uma cidadã russo-americana a 12 anos de prisão por ter doado $50 à Ucrânia. A mulher foi considerada culpada por traição. Um tribunal de Iverdovsk, nos Urais, condenou uma cidadã russo-americana a 12 anos de prisão por traição, por ter feito uma doação a uma organização que ajuda a Ucrânia. Segundo a imprensa russa, Ksenia Karelina, de 32 anos, doou cerca de $50, ou pouco mais de R$270 no início do conflito à ONG Razon, que fornece assistência material à Ucrânia. O tribunal estimou que estes fundos foram utilizados para a compra de equipamento médico, armas e munições para as Forças Armadas ucranianas. Natural da cidade russa de Ekaterimburgo, nos Urais, Karelina viveu na Califórnia, nos Estados Unidos, para onde emigrou há mais de 10 anos e obteve a nacionalidade. Ela foi presa na Rússia em fevereiro de 2024 durante uma viagem para visitar os avós. Washington acusa regularmente Moscou de prender cidadãos americanos para usá-los como moeda de troca, como aconteceu este mês com a maior troca de prisioneiros entre a Rússia e os países ocidentais desde a Guerra Fria.
Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, milhares de pessoas foram condenadas, ameaçadas ou presas na Rússia por se oporem ao conflito. Os julgamentos por traição se multiplicaram, sempre acompanhados de penas severas. Especialistas na Índia alertam que uma das espécies de lobo mais ameaçadas pode em breve ser extinta devido ao cruzamento com cães. Vamos ver. O país indiano não tem nenhum programa abrangente de preservação para este predador do topo da cadeia alimentar. Existem apenas cerca de 3.000 lobos cinzentos na natureza. Alguns cientistas e grupos conservacionistas estão tentando mudar este cenário. Embora os híbridos cão-lobo tenham sido objeto de pesquisa em diferentes partes do mundo, este foi o primeiro estudo científico propriamente dito na Índia. Também foi constatada a existência de hibridação de segunda geração, que é quando um animal híbrido cruza com lobos novamente. Em todo o mundo, lobos cinzentos são encontrados em diferentes habitats, como pastagens, desertos e florestas. Na Índia, eles habitam sobretudo savanas próximas a áreas de ocupação humana, como cidades e vilarejos. Há duas espécies de lobos na Índia, o lobo do Himalaia e o lobo indiano. A União Internacional para a Conservação da Natureza lista ambas como espécies ameaçadas de extinção em alguns países, e elas são protegidas pela legislação da vida selvagem na Índia. As duas espécies são especialmente significativas, porque, de acordo com pesquisas anteriores, são uma das linhagens mais antigas de lobos cinzentos selvagens do mundo. A população selvagem estimada de lobos indianos varia de 2.000 a 3.000. A população de cães de rua da Índia é enorme, cerca de 35 milhões a 63 milhões. A hibridação na natureza pode colocar os lobos em perigo, porque tem o potencial de extinguir as espécies geneticamente distintas. Mas, apesar de tudo isso, ainda faltam iniciativas concretas para proteger os lobos. Especialistas explicaram que é preciso pensar na conservação dos lobos. Não se pode criar áreas protegidas para esta espécie, porque ela está presente em uma paisagem de uso misto e geralmente depende do gado como presa. Então é importante levar em consideração as comunidades pastoris e as diferentes partes interessadas. E a temperatura da água na Grande Barreira de Corais, na Austrália, atingiu um recorde. Em 400 anos, 2024 está sendo o ano mais quente nos oceanos, segundo um estudo publicado pela revista científica Nature. Um estudo publicado nesta quarta-feira pela revista científica Nature concluiu que o aumento de temperatura coloca em risco a Grande Barreira de Corais. O nível foi o mais alto em comparação a qualquer período nos últimos 400 anos. O branqueamento dos corais provocou 81% de estragos severos no maior recife do mundo. O aquecimento leva ao fenômeno de branqueamento, causando a morte dos seres vivos. A imensa faixa de corais fica ao largo da costa do oeste de Queensland, no nordeste da Austrália, e abriga milhares de espécies marinhas, sendo um importante ponto de turismo e considerado o maior organismo vivo do planeta. Desde 1960 que os cientistas no território australiano têm analisado as temperaturas do oceano no verão. Os resultados determinaram que a temperatura começou a subir por consequência da mudança climática causada pela influência humana. A situação é alarmante. O lar de uma biodiversidade extremamente rica, com mais de 600 espécies de corais e 1.625 espécies de peixes, está num cenário de tragédia. Pelo menos 54 países e regiões sofreram de branqueamento em massa em seus recifes desde fevereiro de 2023, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. O Brasil também pode sofrer um branqueamento nos recifes do litoral de Alagoas e Pernambuco, o que ameaça o turismo e a pesca na região.
Uma doença reversível confundida com Alzheimer e Parkinson atinge no fígado, o fígado, e não no cérebro, como muitos acreditam. A encefalopatia hepática causa confusão mental, letargia, tremores e dificuldades para dormir. Um levantamento feito nos Estados Unidos apontou que ela pode afetar quase 13% dos pacientes diagnosticados com demência. A boa notícia é que existem estratégias simples para controlar o quadro. Pouco conhecida e muito frequente, a encefalopatia hepática vem chamando a atenção de especialistas que se preocupam com a falta de diagnóstico adequado. De acordo com os médicos, de uma hora para outra, a pessoa pode se sentir cansada, confusa, sonolenta e desorientada. Sintomas como esses sugerem que algo não vai bem no cérebro e um quadro de demência parece ganhar terreno. Mas para uma parcela considerável de pacientes, esses incômodos estão relacionados a problemas em outra parte do corpo, o fígado. A boa notícia é que a causa do comprometimento cognitivo pode ser revertida com pequenos ajustes de rotina e o auxílio de alguns medicamentos. Um grupo de pesquisadores nos Estados Unidos analisaram dados entre 2009 e 2019, com mais de 60 mil pacientes que tinham diagnóstico de demência. Os resultados de exames que avaliavam a saúde do fígado revelaram que 12% desses indivíduos tinham indicadores de cirrose e potencialmente sofriam com encefalopatia hepática. A pesquisa apontou ainda que houve casos de indivíduos que haviam sido diagnosticados com algum tipo de demência, como Alzheimer ou doença de Parkinson, mas que, na verdade, tinham problemas no fígado. Nesses episódios, bastou iniciar o tratamento para que os sintomas neurológicos e cognitivos se resolvessem por completo. É curioso pensar que para uma doença que se origina no fígado e afeta o funcionamento do cérebro, a solução está numa terceira parte do corpo, o intestino. Uma das principais substâncias que escapam e geram problemas no sistema nervoso é a amônia, produzida em grande parte pelas bactérias que habitam o sistema digestivo. Normalmente, a amônia vai para o fígado, onde acaba sendo transformada em ureia e é eliminada pela urina. O excesso de amônia vai parar na cabeça, onde intoxica o cérebro e gera os sintomas de confusão mental, tremores e letargia. O objetivo do tratamento é evitar que a amônia chegue até o cérebro. A prisão de ventre estimula a proliferação de bactérias produtoras de amônia no intestino. E quanto mais amônia, mais intoxicação do cérebro. A principal maneira de prevenir um cenário desses é usar laxantes específicos, que garantam ao menos 2 idas ao banheiro todos os dias. Também é importante evitar medicações que sejam metabolizadas pelo fígado e buscar uma alimentação com baixo teor de proteína. A maioria dos pacientes responde bem ao tratamento. É essencial identificar esses indivíduos para evitar que o quadro deles seja confundido com demência. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e continue acompanhando a nossa programação. Até mais.